Alô, amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Nosso único e soberano Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e nos perdoou de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Nós cremos na excelência da doutrina da salvação, ou seja, salvo uma vez, salvo para sempre. Desde já, quero aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade, como seu príncipe, gravar mais um vídeo para nós tratarmos a respeito da sã doutrina, ou a santa doutrina de Cristo, a porta estreita e o caminho estreito, conectado ao pensamento de que o Evangelho requer renúncia. E também, desde já, quero agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no canal. Não deixe de dar o like, fazer comentários de acordo com o que Deus está nos revelando pela sua palavra mediante o teu Espírito. E por aqueles também que ainda não estão inscritos no canal, inscreva, deixe o like, façam comentários de acordo com a vontade de Deus, glorificando a Deus por aquilo que Ele nos está revelando através da sua palavra, mediante o seu Espírito Santo. Quero também fazer aqui um pequeno comentário. Eu estou de viagem aqui em Sergipe, estou na casa de meu filho e minha nora. Então, de vez em quando vocês vão ouvir aí um canto de passarinho aí, que ele gosta muito de criar, eu também gosto. Como eu estou aqui na casa dele, de vez em quando no vídeo possa sair aí algum canto de passarinho, ok? Vamos ao tema. O tema é a santa doutrina de Cristo. Porta estreita, caminho também estreito. E no tema de hoje, nós temos o nosso principal modelo para o Evangelho depois de Cristo, que é o nosso apóstolo São Paulo, pois ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo imitou a Cristo. Não quero aqui dizer que também os demais apóstolos não tenham imitado a Cristo, não. Mas Paulo, como principal pregador aos gentios, aquele que recebeu do Senhor a autoridade para lançar o fundamento como prudente construtor da Igreja de Cristo. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10. Então, nós vamos hoje ter início do nosso estudo tendo como texto básico Atos, capítulo 20, no versículo 24, nós vamos estudar a vida de Paulo como modelo para as nossas vidas, como em sua palavra, a palavra do Senhor, deu a Paulo autoridade de ele nos recomendar a sermos imitadores de Paulo. Vamos ver? Diz aqui a palavra, em Atos capítulo 20 e 24, diz assim: porém eu em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Pai amado, Pai bendito, soberano Senhor, no nome de Jesus Cristo, a Ti nós declaramos cativos à obediência do Senhor todos os nossos pensamentos, para que seja destruída toda fortaleza, sofismas, altivezes que se opõem, se levantam contra o estudo da palavra. E te pedimos também, ó Pai, libera a Tua palavra como maçãs de ouro em salvas de prata, que é a Tua palavra dita ao Teu tempo. E que tempo maravilhoso, Pai.
Como é oportuno, Pai, o Senhor nos dar a tua palavra em tempos tão difíceis que está vivendo a igreja do Senhor nesses dias, dias de apostasia. Assim nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, fala-nos, meu Pai, o que o Senhor nos quer falar, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Então, nós vimos aqui quando Paulo diz que ele não tinha para ele mesmo a vida preciosa, contanto que ele completar a carreira e o ministério que recebeu do Senhor, que é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, Paulo está totalmente de acordo com o que nós vimos estudando. Por isso, hoje, o tema estará centrado em algumas confirmações da palavra de Deus sobre a vida de Paulo com relação ao que é abnegar, o que a palavra chama renunciar, abandonar tudo por causa de Cristo, ou seja, deixar até mesmo a minha vida para viver a vida de Cristo. Paulo foi este que de Deus recebeu a autoridade para que ele vivesse e cumprisse aqui tudo aquilo que nós temos falado nos temas anteriores com relação ao que é abnegar, o que é renunciar e o que é abandonar tudo, até mesmo as nossas próprias vidas. Diz assim a palavra em Mateus capítulo 10, no versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Era isto que Paulo estava dizendo, né, com relação ao que é viver Cristo, como ele, em uma de suas epístolas, a epístola aos Gálatas, quando ele diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Também em Lucas, nós temos esta confirmação de Atos 20 e 24, que acabamos de ler, na vida do nosso amado apóstolo São Paulo, nós temos ali a confirmação do que é ser um cristão que renuncia, que abandona, que abnega de tudo aquilo que lhe é do seu interesse, abandona tudo por causa de Cristo e por causa dos eleitos de Deus. Então, diz aqui em Lucas capítulo 14, no versículo 33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos Paulo como principal modelo de todos estes versículos que acabamos de ler e do que eu venho falando nos temas anteriores, que Cristo é o nosso principal modelo. E ele confiou a Paulo também que ele fosse como Cristo, que ele diz a palavra. Nós vamos ver. Sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo sofreu por Cristo, sofreu pelo Evangelho e sofreu pelos eleitos. Paulo tinha prazer no seu sofrimento. Paulo, nos dias de hoje, não ia servir como modelo para este Evangelho que está aí manifestado e para os propósitos daquilo que se chama hoje igreja, com as suas pregações voltada mais com as preocupações das coisas terrenas do que da chamada nossa pátria que está no céu. Hoje nós vemos aí o que Paulo também, né, de acordo com o que Cristo também falou, que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas. Paulo
em suas epístolas, sempre ele falou ou comentou, vamos dizer assim, através dos ensinamentos que em Hebreus, por exemplo, ele chega de ter doutrinas várias e estranhas. Em Éfeso, ele chega de ter todo vento de doutrinas. E nós vamos vendo uma das mais, pode dizer assim, pegadas críticas de Paulo com relação aos dias que estamos vendo, está lá em 1 de Timóteo 4:1, quando chega a dizer que o Espírito expressamente afirmava que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Esta é uma das expressões mais duras da parte dos ensinamentos de Paulo, mais real diante de tudo o que nós estamos hoje vendo, não vivendo, porque eu dou graças a Deus que desse sistema Deus tem me guardado e pela sua misericórdia não cesso de pedir nas suas orações que me guarde, porque é muito triste ver um cristão, né? Cristão, que a palavra diz que apostata da fé é quem tem fé. Os que estão lá, né, que não têm fé, não estão sendo enganados. Eles estão lá pelas suas cobiças, eles estão movidos pelos pecados deles mesmos que se inclinam para os seus desejos carnais e perversos, em nome de evangelho, ou em nomes de Cristos. Estou dizendo Cristos porque está no plural, porque só existe um evangelho, como nós vimos aqui, o evangelho da graça, só existe um Cristo. E espírito com letra minúscula, porque a palavra diz que espíritos enganadores se encarregaria de ensinar o que realmente hoje levaria muitos ou alguns à apostasia. Então, nós temos aqui a confirmação de que Paulo não só viveu, como também escreveu em suas epístolas para que nós também o imitássemos, para que nós tivéssemos a ousadia de, no poder da palavra, movidos pelo Espírito de Deus, sim, ter o poder de renúncia, de abandono e de abnegação de tudo aquilo que não faz parte do verdadeiro Evangelho. O Evangelho, como ele mesmo lá diz em Atos, o Evangelho da graça de Deus. Vamos ver aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, né, quando Paulo aqui adverte a nós, né, lá os cristãos coríntios, e pela Escritura Sagrada chega até nós essa advertência a respeito do que iria acontecer. Lá estava na ameaça, enquanto os apóstolos viviam, o espírito do erro, o espírito da iniquidade, o espírito de demônio, eles tentavam sorrateiramente entrar na igreja, mas não podia porque os apóstolos estavam vivos e a igreja perseverava, diz o livro de Atos, na doutrina dos apóstolos. Então, ali havia uma tentativa. Nos dias de hoje, ele está manifestado, porque o que nós vimos, nós estamos vendo hoje no tempo presente, não é o evangelho, nem a sã doutrina, nem a doutrina do apóstolo, como diz o livro de Atos. Que nós temos visto aí lugares com o nome de igrejas, pessoas em cima de um altar, ensinando o que eles acham que tem que ensinar, com nomes de doutores, até mesmo teólogos, mas a palavra diz desviados da verdade. Muitos mesmo estão até ensinando por torpe ganância. Muitos estão realmente, vamos, Paulo chega lá de dizer em Romanos, que alguns deles têm até zelo. Estes que têm zelo são verdadeiramente os que estão apostatados da fé, mas que estão presos ao sistema, pregando uma série de coisas que contradiz a sã doutrina. Onde está isso, meu amado? Vamos ver aqui como é que isto iria acontecer para que hoje o ministério da iniquidade estivesse dentro da igreja para promover a apostasia, que é a base que vai fazer com que o homem da iniquidade se manifeste antes da vinda de Cristo. Assim nos ensina também uma das epístolas de Paulo, 2 Tessalonicenses. Vamos ver? Diz aqui a palavra:
Em 2 Coríntios, capítulo 11, diz assim, versículo 1 em diante: quisera eu me suportar um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque quero por vós conselho de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora ele vai dizer: mais receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, veja, que não temos pregado, ou se aceitar espírito com letra minúscula, diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Vamos lá, vamos daqui, né? Vamos buscar o espírito dessas letras aqui. Primeiro, o apóstolo São Paulo diz que Eva, ela foi corrompida na mente. E a palavra em 1 de Coríntios assegura que todo cristão salvo, ele tem o quê? A mente de Cristo. É aí que os cristãos são corrompidos. É aí que os cristãos são, como diz aqui a palavra, afastados da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Ou seja, o evangelho não é mais um evangelho simples para os cristãos, é um evangelho cheio de complicações, de obras, de campanhas, disto, de aquilo outro, que na verdade nada tem a ver com Cristo. Que aí Paulo diz que uma vez que eles é afastado dessas simplicidades, eles começam a seguir, diz aqui, um outro Jesus, que não é o que nós pregamos. Veja que Paulo não só assume essa responsabilidade, mas como fala também dos apóstolos que reconheceu e deu a destra a Paulo, reconhecendo Paulo como um apóstolo nascido fora do tempo. Depois ele vai dizer espírito com letra minúscula, e referindo aqui a qualquer tipo de espírito que não é o Espírito Santo, que diz que recebeste, lembrando que só apostata da fé quem é eleito de Deus, ou seja, como ele diz aqui, deixa eu ler, diga assim para vocês, diga espírito diferente que não tendes recebido, porque todo cristão, para crer na Bíblia, para seguir a Jesus, tem que receber o Espírito Santo. Ah, e não é pelo batismo com água, tá? É pelo crer, como diz Efésios 1:13. Quando você e eu cremos no Evangelho, da nossa salvação, Deus nos dá o selo do Espírito Santo, diz a palavra, e este selo só vai ser removido no dia da minha redenção, ou seja, no dia em que eu adormeço no Senhor, o Espírito Santo não tem mais nenhuma necessidade de estar em mim, porque eu já entro no repouso para receber naquele dia o meu galardão, tá? Não porque o filho deixei de fazer, porque ele está preparado de antemão, ok? Então, depois ele vai dizer evangelho diferente. Veja, há muitos tipos de evangelho, tudo que parece ser boas novas, né? Então, aí Paulo vai dizer aqui que não tendes abraçado este de boa mente o tolerais, que vem da palavra do original de vocês vão sofrer, e receber um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho, certamente vocês vão sofrer. Então, nós vemos aqui que houve esta manifestação que hoje está manifestada, começada lá no Jardim do Éden, que ele faz aqui menção de Eva, diz que a serpente enganou a Eva. Como? Corrompendo a mente dela. E como se dá hoje no meio dos cristãos? Corrompendo a mente, que é a mente de Cristo. Ou seja, lançando muito engano, muitas mentiras, para levá-los à apostasia, para que se cumpra a palavra de Deus, ok? Porque a palavra de Deus diz que o homem da iniquidade tem que se manifestar antes que Cristo venha. Antes que Cristo venha, Satanás vai tomar um corpo e vai estar aqui. Muitos não acreditam, porque no momento em que estamos vivendo, é impossível imaginar como isso se dará, mas vai se dar porque está escrito. Paulo
falou acerca disso, e também Apocalipse fala sobre Benjamim, principalmente no capítulo 20, que Satanás vai seduzir as nações ele mesmo, diz a palavra, ok? Então, nós vimos que Paulo abriu mão de tudo por causa do Evangelho. Veja aqui ainda no capítulo 11, no versículo 28, 11, 28 de 2 de Coríntios. Além das coisas exteriores, ao que pega sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Este é o meu, seu ministério, foi o ministério do apóstolo São Paulo. Nós não temos que nos preocupar com as coisas que estão acontecendo no mundo, porque isto tudo que está acontecendo no mundo é sinal do que o próprio Cristo falou, que haveria fome, terremotos, doença, epidemia. Tudo isso que nós estamos vendo apenas são sinais anunciando para nós que cremos que Jesus Cristo está de perto a promessa que ele vai voltar. Então, a nossa preocupação tem que ser a mesma de Paulo, pela igreja. Veja aqui em 2 de Timóteo também o que Paulo vai dizer no versículo 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 10, diz: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. E aí nós terminamos com segunda, primeira de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: sede, é Paulo falando, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, nós como cristãos, nós temos que ter a mesma mentalidade de Cristo e que estava em Paulo. A preocupação de Cristo, quando ele assumiu a forma de homem, ele veio para salvar os que se havia perdido. Ele veio para morrer e perdoar os pecados do seu povo. E depois os seus apóstolos dá continuidade, principalmente Paulo, com essa preocupação pelos eleitos. E para isto é preciso que eu e você já entremos pela porta estreita e continuemos no caminho estreito, negando até mesmo a nós mesmos para que Cristo se manifeste. Morrendo todos os dias, diz nos temas anteriores, eu falei, é necessário que nós morra todos os dias para que a vida de Cristo se manifeste também em nós. Então, a nossa preocupação aqui é com a igreja de Cristo. E tudo suportar, meus amados irmãos, uns pelos outros, seja suportando tudo por causa dos eleitos. Isto é maravilhoso. Isto é da parte de Deus uma graça dada aos remanescentes. Que graça é essa? A graça de crer e de padecer por Cristo. Uma graça de vivermos, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Nós temos ainda muitas coisas que falar acerca desse tema, que é tão precioso e extenso, para que depois, pela misericórdia de Deus, nós vamos tratar a respeito da armadura de Deus. Mas ainda Deus tem algumas coisas a falar ainda a respeito desta renúncia, abnegação e abandono de tudo aquilo que é peso, que não faz parte da nossa chamada como cristão. Quanto ao mais, continue orando pela minha vida, por esse ministério, para que eu ousadamente, como príncipe do Senhor, abra minha boca com a sua palavra, conferindo coisas espirituais com vocês, conferindo coisas espirituais com espirituais. Continue a orar pela minha vida. Assim como eu não esqueço de orar pela vida de cada um daqueles que eu conheço e por todos aqueles que eu não conheço, mas Deus conhece. Quanto ao mais, amados, eleitos, eleitas de Deus, graça e paz.